Nós estamos trabalhando a nossa jornada com as séries, e hoje vamos começar esta série, a recompensa da honra. Filipenses capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu estou falando a respeito desses temas, desses assuntos, e ele fala ali a respeito de um assunto específico, que era a respeito de finanças. Ele diz assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo: olha, o que eu estou ensinando, eu não estou ensinando em defesa de um interesse pessoal. Prestem atenção. Paulo está dizendo à igreja: eu não estou ensinando vocês com a motivação errada. Eu não estou ensinando vocês para que eu receba de vocês presentes. Em outras palavras, eu não vou ensinar vocês a respeito de honra simplesmente para que eu seja honrado. Eu estou ensinando a respeito de honra para que você possa colher também honra, para que você possa viver se expressando em honra, e segundo o fruto, segundo a semente que você vai plantar ou está plantando, exatamente o que você vai colher. Paulo está dizendo: olha, eu estou ensinando vocês a respeito deste assunto, não porque eu estou buscando um benefício pessoal, mas estou ensinando a respeito deste tema para que vocês colham abundantemente, de uma forma generosa, de uma forma plena. Então entendam todos vocês que aquilo que ensinamos, não ensinamos com um interesse pessoal, mas para que você seja acrescentado e você desfrute da plenitude do ensinamento na prática. Amém? Glória a Deus. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado. Eu te louvo, Deus, por esta manhã. Eu te louvo, Deus, pela comunidade global. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem nos ampliado no entendimento, na sabedoria e não apenas do conhecimento. Queremos ser ampliados nesta manhã, neste dia, neste mês, através desta série, a recompensa da honra. Glorifica e exalta o teu nome, ó Pai, hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Diga amém. Dentro da série nós temos os temas. Quem está participando de uma célula tem recebido toda semana. Ali não são apenas as pílulazinhas para trazer algum benefíciozinho para a sua alma, mas é uma dose na medida certa para que você prossiga diante daquilo que você recebeu no domingo, na semana, vivendo não apenas no domingo ou na segunda-feira, mas todos os dias, todos os meses, aquilo que você tem aprendido, para que através da prática da palavra de Deus você viva as promessas de Deus. E hoje o tema é a honra é uma chave mestra para o acesso. A honra é uma chave mestra para um acesso. Talvez você diga assim: apóstolo, já ouvi a respeito disso. Você ouviu uma vez, duas vezes, três vezes, não importa. O que importa é que você vai ser ampliado neste entendimento. A honra é uma chave mestra para o acesso. Cada chave, cada tipo de chave ou cada chave abre uma porta. Hoje nós temos os códigos, as senhas. E eu tenho a minha biblioteca de livros. Cada livro me dá acesso. Eu tenho uma senha para poder acessar. Nem todas as pessoas, na verdade ninguém pode acessar, a não ser eu e a Cirlei, a Marisa. A Cirlei, ela tem a chave da minha biblioteca. E de vez em quando eu não consigo acessar. E aí eu ligo para a Cirlei: Cirlei, não estou conseguindo acessar. Aí ela me dá a senha, o código, que é meu, está com ela, confiei a ela. Se vocês quiserem saber também, dou para vocês. Amém? Para vocês entrarem nas minhas pesquisas. Estou brincando. Só eu tenho acesso, a Cirlei, a Marisa e mais algumas outras pessoinhas. Porque se eu esquecer, de vez em quando eu esqueço, já está lá. Ela acessa, me ajuda, me auxilia. E aí eu falo, livro tal, ela já me dá o número, eu vou lá, pego. Então, acesso. Agora, interessante, porque virou uma onda os hackers, né? E tem acessado algumas coisas indevidamente que não poderiam acessar, e é ilegal. Mas no reino de Deus não tem como hackear nada. Tem que usar as chaves certas. Não, eu sou um hacker, eu sou especialista em adentrar em sistemas, e não tem nenhum tipo de sistema que eu não possa adentrar. Preste atenção. Não tem como acessar a presença de Deus, o Todo-Poderoso, se não for por meio da expressão da honra. Nós acessamos a presença de Deus através da honra. Observe o que está escrito em 1 Samuel. 1 Samuel,
capítulo 2. Honrar a Deus em primeiro lugar. Diz o texto, 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha isso. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. É o próprio Deus que está dizendo. Aqui alguém pode dizer, mas é uma palavra específica para os da família de Eli. Eli vinha de uma linhagem sacerdotal, e todos nós aqui também estamos debaixo de uma linhagem sacerdotal, porque nós fomos estabelecidos em Cristo Jesus como reis e sacerdotes. Olha o que Deus está dizendo: eu tinha dito, eu tinha falado, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, eu honrarei, e aqueles que me desprezam serão desprezados. A honra te dá acesso, a honra te leva a permanecer diante do Pai e no propósito para o qual você foi chamado. Esta família era uma família sacerdotal. Os filhos de Eli foram chamados filhos de Belial. Por quê? Porque eles tiravam daquilo que se oferecia a Deus e tomavam para si. Quando nós tomamos aquilo que pertence a Deus para nós, é uma expressão de desonra. Eles tomavam aquilo que pertenciam a Deus, porque quando alguém vinha oferecer o sacrifício, uma parte era para os sacerdotes e a outra parte era para Deus, e eles não aceitavam isso. Eles queriam a parte de Deus e a parte deles. E mais, os filhos de Eli, eles mantinham relação sexual com as mulheres que não eram suas esposas. Preste atenção aí, você homem, mulher. O relacionamento sexual fora do casamento é uma desonra a Deus. Se tornou comum, banalizou, pela influência da mídia maldita, se quebrando este princípio de se preservar a santidade. O casamento sexual fora do casamento, o relacionamento sexual fora do matrimônio é pecado. Eu sei que para muita gente é forte demais ouvir estas coisas, mas você quer receber um remédio que cura você, ou você quer receber um paliativozinho e um engano para que a sua alma esteja bem e você saia daqui com a alma, aquela alma assim nas nuvens, mas o comportamento que não muda não traz o quê? A presença de Deus. O que você quer? Você quer a verdade ou a mentira? Porque não tem meia verdade. Mas eu falo isso com amor. Amém? Porque eu amo vocês. Vocês podem me entender? Começamos forte, né? Então dê um sorriso aí para o pastor, para o apóstolo, para o missionário. E manda um beijinho assim para Deus. Fala: obrigado, Jesus, que manhã poderosa. Dá para entender? Os filhos de Eli perderam o ofício sacerdotal e morreram. A arca foi tirada, e Cabode perdeu-se. Isso, não existe nada mais terrível na nossa vida do que perder a presença de Deus. Não existe mais nada mais terrível do que não termos a presença de Deus em nós. Não é Deus que se afasta, mas o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação. Fecha-se a porta que dá acesso. Quando olhamos para a expressão de honra, honra fala de respeito. E a honra não é apenas expressada com palavras, porque nós vamos ver mais à frente, o próprio Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Eles falam, eles se expressam, mas o comportamento não condiz com aquilo que eles expressam com os lábios.
É a mesma coisa de alguém falar para a esposa: eu te amo, e trair a mulher. Que amor é esse? Os filhos de Eli perderam o direito de exercer o sacerdócio. A arca foi tomada pelos filisteus e o inimigo entra no território. A glória de Deus, eles foram privados da glória de Deus. A coisa mais terrível é ser privado da presença de Deus. Davi, ele clama: não aparte de mim o teu espírito, porque a alma dele se tornou em sequidão de estio por causa do pecado, da transgressão. Ele diz: enquanto eu não confessei e deixei, a minha alma se tornou em sequidão de estio, os meus ossos ficaram enfermos, ressecaram, doentes. Imagina, sem a presença de Deus é deserto, sem a presença de Deus é lugar árido, não tem como vivermos na plenitude. Nós podemos estar na melhor casa, na melhor praia, no melhor, onde você imagina estar, mas sem a presença de Deus, não tem prazer, não tem alegria, não tem gozo. A minha oração é que o temor do Senhor inunde o nosso coração. Esta família, que era a família sacerdotal, perdeu o direito de exercer o sacerdócio pelo comportamento dos filhos e a omissão dos pais, ou a omissão do pai. O pecado da omissão, que eles é preciso confrontar. Como pai, nós precisamos confrontar, amar intensamente. E algumas pessoas confundem a questão do amor com o confronto. Quem ama, corrige. Sim ou não? Quem ama, corrige, dá direcionamento, mostra o caminho certo. Esta família perde o direito de exercer o sacerdócio por causa da contaminação e a expressão de desonra. E Deus está dizendo: olha, aqueles que me honram serão honrados, aqueles que me desprezam serão desprezados. A honra é uma chave que te dá acesso ao coração de Deus. A honra é uma chave que te dá acesso ao coração de Deus e permite que você permaneça na presença dEle. Como é bom. Como que é? Apóstolo, mas como é isso? Não é simplesmente neste ambiente aqui. É por onde você passar, ou por onde você estiver, a presença de Deus vai com você. Não há nada mais poderoso, mais maravilhoso e glorioso do que termos a presença de Deus manifesta em nós. Mas a presença de Deus se manifesta em nós quando nós nos dirigimos e vamos na direção dEle com expressões de honra. Você pode dar um aplauso a Ele? Observe comigo Malaquias, capítulo 1. Malaquias 1. Se você está anotando, e algumas pessoas gostam de anotar, anote aí antes de Malaquias, Mateus capítulo 15, versículo 8, quando Jesus diz assim: olha, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque o coração fala de atitude, de comportamento. Que todo o nosso ser esteja alinhado, e não apenas a nossa voz. Sim, a nossa voz deve estar alinhada, porque palavras expressam honra e palavras também expressam desonra, mas é muito mais do que palavras, é atitude, é comportamento. Amém, queridos? Estão entendendo? Estão me amando? Observe comigo Malaquias, capítulo 1. Malaquias vai encerrar um ciclo, vai fechar o Velho Testamento. É o ciclo onde Deus se manifesta e se revela à nação de Israel. Entre Malaquias, que encerra o Velho Testamento, e a manifestação de Jesus, e ali no Evangelho de Mateus, é um período de aproximadamente 400 anos. E se você observar na sua Bíblia, algumas Bíblias têm uma página em branco, porque é um período onde Deus se cala. Onde Deus se cala. Não existe nada mais terrível do que você falar com uma pessoa e uma pessoa não responder você, não é verdade?
De vez em quando você recebe algumas mensagens, você demora um pouquinho para responder, ou então você passa uma mensagem, você precisa um feedback, e a pessoa demora, você fica um pouco angustiado, não fica? Imagina você falar e falar e falar, e Deus está calado. Não existe nada mais terrível dentro de um lar onde não há comunicação. Imagina a esposa falando com o esposo e ele calado, ele fechado. Ou o contrário. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, estou dando uma gelada. Você conhece algum marido que já fez isso? E eu, esposa? Calado. Tem gente que consegue ficar calado 6 meses. Estou calado. Imagina, 6 meses. Eu vi uma história de um pastor que foi pregar numa cidade e ele ficou numa casa. Ele foi recepcionado, ele não ficou no hotel, ele ficou numa casa. Era costume antigamente, quando alguém vinha pregar numa igreja, se ficava na casa, ou do pastor ou de algum discípulo que podia receber. E ele passou ali 2, 3 dias, e ele começou a perceber que o casal não se falava. E ele começou a encontrar uns bilhetinhos em alguns lugares assim, e ali estavam os bilhetinhos. A comunicação se dava por bilhetinhos. Imagina, eu não vou dizer que era um casal de pastores, tá? Para não ficar escandalizar ninguém aqui. Não vou falar isso. Mas era exatamente isso. Ele se hospeda na casa de um pastor, e o pastor não se comunicava com a esposa já há muitos meses. E a comunicação se dava assim, por bilhetinhos. Terrível. Quando você chega no livro do profeta Malaquias, é um oráculo, é uma voz levantada por Deus para confrontar Israel. Interessante porque quando Jacó teve a experiência de passar pelo vale de Jaboque, Deus mudou a identidade dele. Ele se chamava Jacó, o trapaceiro, usurpador. Quem foi para o encontro sabe que quando você vai para o encontro, a primeira ministração é o Peniel, né? Apóstolo, mas não é segredo, já está falado, está revelado. Quem não fez o encontro ainda? Olha só, quem já fez o encontro? O encontro é? O encontro é tremendo. E a primeira ministração do encontro é Peniel. Não tem problema falar. A gente tem um pacto aqui e tal, aquele pacto de silêncio. Estou brincando. Não fala. Lógico que você pode falar. Está aberto. Algumas coisas a gente não fala para ser surpresa, para impactar a pessoa. Tá certo? Tem coisas que você não fala, tá bom? Aquele tratorzão que vem depois no final lá, tal. Se o pastor Joaquim chama de rolo compressor, o Joaquim é impressionante, ele fica assim esperando a hora, quando chega o rolo compressor. Aí tem o pastor falando, está vindo, já passou lá pela BR, já está entrando aqui, está chegando. E a hora chega, não chega? Mas olha só, Jacó, quando ele passa pelo vale de Jaboque, ou Val de Jaboque, ele luta com Deus e ele recebe uma nova identidade. Antes dele receber uma nova identidade, ele faz um pacto com Deus quando estava saindo da casa dos seus pais. Ele fez um pacto, uma aliança. Ele queria a presença de Deus. Ele falou, se o Senhor for comigo, eu quero a sua presença. Se o Senhor me der roupas para vestir, pão para comer, ele fala de provisão. E ele fala assim, ele queria voltar para a casa dos seus pais em segurança. O Senhor será o meu Deus. Ele faz uma aliança com Deus. E sobre tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Ele faz uma aliança, ele faz um pacto com Deus. Mais à frente, depois ele chega na casa de Labão, ele passa por essa experiência em Betel. Ele vai para a casa de Labão, olha só, preste atenção. Na casa de Labão, Labão mudou o salário dele 10 vezes. Quantas vezes? Não importa, queridos. Quando você tem a bênção de Deus, pode mudar o teu salário, mas você vai prosperar, você vai enriquecer. A Bíblia diz que ele tornou um homem extremamente rico, mesmo mudando o salário. Desprenda disso, você vai além disso. Provisão de Deus, bênção de Deus, vai além do teu salário.
O testemunhar, eu ia deixar para o Aldo testemunhar, mas eu achei tão impactante. O Aldo foi para São Paulo, está ministrando em São Paulo. E quando ele viaja, na igreja já vem assim, né? Com o bonezinho dele, aquelas roupas esquisitas. Imagina. As calças aqui assim. O dia chegou aqui no altar de regata, camisa regata. Falei, pelo amor de Deus. Tá tratando com o sogro. Mas é o estilo dele. E ele entrou no avião e tinha alguém sentado no lugar dele. Ele queria ir na janela, porque eu não gosto de dormir. Ele queria ir na janelinha só para dormir. E ele falou com a pessoa educadamente, falou, acho que você trocou o lugar. Tal. E a pessoa, é verdade, olhou, tinha trocado. Ele sentou, tal, e a pessoa começou a conversar com ele, começou a conversar com a pessoa. Daqui a São Paulo, imagina, tem assunto, não tem? Daqui em São Paulo conversando. E quando o avião pousou, a pessoa perguntou para ele, o que você faz? Ele falou, sou pastor. Falei, você é pastor? Ele falou, sou pastor. Meu irmão, o cara não deu uma oferta para ele no avião. Você pode aplaudir ao Senhor? O cara falou assim, eu estou meio constrangido, mas eu estou sentindo um negócio aqui, eu quero te dar um dinheiro. Olha esse negócio desse, meu irmão. Meu irmão, pensa bem. Jacó, meu irmão, está lá, abençoadíssimo. Só que Deus chegou para ele e disse, ei, chegou a hora de você voltar para Betel. Por que Betel? Por que ele não voltou para um outro lugar? Ele vai voltar para Betel, porque Betel foi o lugar do pacto, Betel foi o lugar da aliança. E Deus está dizendo para ele, olha, eu cumpri a minha parte. Eu te abençoei conforme o pacto que você fez comigo. Eu estou com você, eu sou presente na sua vida. Não te faltou pão, não te faltou lugar para morar, não te faltou nada. Na verdade, eu te enriqueci. Mas agora faz o seguinte, volta e habita em Betel. Deus está dizendo, volta e vive o pacto que você fez comigo. Israel recebe a identidade. Mas quando vai fechar o ciclo do Antigo Testamento para entrar no Novo Testamento, Deus chama toda a nação de Israel, a nação de Israel, não chama pelo nome Israel, chama vós, ó filhos de Jacó. Olha que terrível. Mas não eram descendências de Israel, Jacó, porque Jacó recebe a identidade de Israel e se torna Israel. Mas com o passar do tempo vai perdendo a essência de Israel e vai absorvendo o comportamento de Jacó. Aí Deus vem, e aí Deus vai se calar depois. Ele diz assim, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus dizendo, se eu sou o pai, vocês honram uns aos outros, mas vocês não me honram. Quando vocês se apresentam diante de mim, como se fosse uma canseira, que quando eles eram, porque Israel tinha convocações para se apresentar em Jerusalém, para celebrar festas ao Senhor, o povo dizia, que canseira, de novo. Eles começaram a trazer aquilo que era vil, sem valor para eles. Mas presta atenção. Outro dia eu fui no CETOC, e o CETOC tem um lugar onde se coloca algumas coisas que não se usa, mas coisas que se pode usar depois. Tem pessoas, meu irmão, que tem coisas que já não serve mais, é lixo. Será que serve para o CETOC? Se não serve para você, tem que ir para o lixo, vai para o lixo. E outro dia eu subi em um lugar onde se coloca as coisas, meu irmão, não dava para entrar. Coisas que nunca mais se vai usar, impossível. Quando você for compartilhar alguma coisa com alguém, não estou dizendo, por exemplo, você vai compartilhar, o meu sonho é a gente ter aqui na igreja um lugar onde você possa trazer as roupas boas para doação. A gente vai ter isso depois, porque a gente não tem tanto espaço assim. Vai ter coisa que você não usa mais. Tem sapato lá na sua casa, nunca mais você vai usar, vai. Tem sapato, tem gravata, tem terno, você não vai usar mais, mas ainda está bom. Isso se coloca para frente. Mas se não presta mais, não serve mais, está rasgada, sei lá o que for, é o que? Lixo. Mas o povo,
eles traziam restolho, o que sobrava, para apresentar diante de Deus. Ele diz: isso não é mal, faz o seguinte, pega tudo isso que vocês estão colocando diante de mim, como expressão de honra, e entrega ao governador de vocês, vê se ele vai aceitar esse tipo de oferta. Agora eu quero projetar um versículo, e a gente vai indo para o encerramento. Eu quero projetar um versículo em Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, versículo 8 e o 9 depois, tá? Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor. Eu tive a oportunidade, depois vamos para o 9. Eu fui no Maracanã assistir o Flamengo. É uma experiência incomum. Alguém aqui já foi no estádio de futebol? Estou falando morenão, assim, teve o auge, né? Quando você vai no estádio de futebol, tem meia dúzia de pessoas, é terrível, é triste demais, cara. Não é verdade? Não tem, meu irmão, não tem. Ou você pula ou você pula. Meu irmão, não tem. As torcidas, eles se organizam de tal forma. Não adianta você querer ficar parado, você tem que levantar junto. Se não levanta, eles levantam você. É verdade. Você já foi assim no estádio assim? É desse jeito, meu irmão. Corintiano é pior ainda. Eu estou orando, meu irmão. Deixa para lá, né? Senão vai ofender muita gente. Maioria. Se a maioria, né? Não vai pela maioria. Queridos, é tanta intensidade. Preste atenção. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi tomado de alegria. É isso que Deus quer ver em nós. Sabe, esse contagiar de alegria, de estar na presença de Deus, junto com os irmãos. Isso é honra. Não vim. Você já puxou gato na coleira? O bicho vai freando assim, não vai? A unha vai. Não vai, meu irmão. Tem gente que vem para a igreja assim. O camarada disse assim: na igreja eu só entro na arça. Quer dizer, no caixão. Olha o cara disse. E quando chegar na porta da igreja, ainda vou abrir as pernas para não entrar. Olha a ideia do camarada. Tem gente assim. Olha só, vai fechar-se o ciclo para Israel. Deus vai chamá-los filhos de Jacó. Porque a expressão de honra não era expressão de honra, era expressão de desonra. E Deus vai se calar. Vai clamar, vai lá no Muro das Lamentações, vai ficar, não tem voz. Imagina, por causa do comportamento. Nós honramos ao Senhor com os nossos lábios, honramos, porque aquilo que nós falamos deve glorificar o nome do Senhor. Se existe um povo que pode ser feliz, somos nós, ou nozes, né? Lógico que a gente pode rir, meu irmão, você pode rir. Tem gente que acha que ser crente você tem que andar assim. Uma coisa do Satanás. Meu irmão, você pode rir, cara. É verdade. A coisa mais gloriosa do mundo é rir. Não é bom rir? Não, eu sou santo. Nem dá risada. Você pode rir, meu irmão. Pelo amor de Deus. Lógico que as nossas piadinhas, meu pai tem muitas piadinhas. Elas não podem ser ter termos baixos, pesados, um linguajar vulgar. Não, lógico que não. Isso não acrescenta nada. Mas quando alguém te apresentar também, não precisa dar uma martelada na cabeça dele, tá bom? Mas nós podemos rir, somos gente. Mas o teu comportamento e as tuas palavras são comportamentos de honra e expressão de honra.
Meu irmão, a presença de Deus vai ser real na sua vida. Você vai ter acesso. Tem gente que fala assim: céus de bronze, céus de bronze, céus de... Não, tudo é bronze. Céus estão fechados, céus estão fechados. Céus de bronze e piso de bronze. Tem gente assim. No Egito, o povo era colocado como que em prisões, era bronze em cima e bronze embaixo. Imagina o calor desse trem no deserto. Tem gente assim, na frigideira. Estou na frigideira de Deus. Deus não tem frigideira para você não, meu irmão. O arrependimento e a expressão, a expressão de honra e a confissão, a presença de Deus vai se revelar em você e se manifestar na sua vida. Simples assim. Diga para o seu irmão: simples assim. A equipe de louvor venha para o altar. Simples assim. Os céus estão abertos. Deus bradou: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. E todos viram o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba descendo sobre Jesus. Ele vai ter prazer em você. Você vai honrar a Deus lá no seu quarto. Você vai honrar a Deus nas madrugadas, lá no seu computador. Unja o seu computador. Está consagrado. Preste atenção. Muitos homens que viam pornografia, meu irmão, vai ter nojo da pornografia. 2 améns, pelo amor de Deus, concorda comigo? Vai banir pornografia. Lá em casa, meu irmão, quem constrói todas as senhas, até do meu, tudo, tem tudo. A Rebeca tem minha senha, a Rafaela tem minha senha, Marisa tem minha senha. Por que que não pode ter senha? Tem alguma coisa do privado. Pô, mas não tinha um segredinho. Se eu tivesse segredinho, eu estou lascado. Ué? Não é, tem como? Meu celular, meu irmão, não durma à noite e coloca debaixo do travesseiro, não. Quando vai fazer alguma transferência que eu preciso pagar alguma coisa, quem faz para mim é ela. Pô, mas como assim? Não dá, pode ser a privacidade. Lógico que eu tenho meu tempo só. E eu preciso de tempo só. Eu preciso. Algumas horas do dia só. Mesmo quando eu viajo, a gente fica no hotel, eu saio só um pouquinho para dar uma caminhada só. Aí é o tempo que eu vou orando. Eu preciso de tempo só. Você precisa também? A gente precisa. É meu, aí é meu. E boi não lambe. Amém? Falando de privacidade. Mas despir. Olha só, antes do pecado, Adão e Eva andavam nus. Como? Nus. Não tinha do que se envergonhar. Vamos encerrar. Fiquei no primeiro ponto. E a gente vai ampliar cada domingo. E a igreja vai ser processada no arrependimento, se expressar em honra. E o céu, meu irmão, vai estar aqui na terra. O céu vai estar dentro da tua casa, livremente, adorando a Deus. Dê um aplauso a Ele. Vamos agradecer a Ele. Se coloca em pé. Eu quero agradecer a Deus por esta manhã. E em alguns minutos nós vamos estar ceando, dentro dessa perspectiva de memorial, de aliança. Levante sua mão direita. Diga: Pai, eu te agradeço por esta manhã. Eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Diga: eu entendi, eu compreendi, que não é apenas por palavras, mas por atitude, por ação, que eu me expresso em honra. Perdoa, Deus, o meu pecado, por palavras, ou por comportamento, ou por omissão. Perdoa, meu Deus. Eu me volto para Ti, para o meu irmão, para a minha casa, para a minha família, para me expressar em honra. Que o Teu nome seja engrandecido e exaltado através da minha vida. Amém. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã. Ó Deus, que esta palavra permaneça em cada coração e que ela frutifique a 100 por 1. Que seja um marco profético. Que esta regência espiritual que tem adentrado aos lares, comprometido famílias, seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Que venha o temor do Senhor. Ó Deus, que venha o temor do Senhor em cada coração, e o Teu nome seja engrandecido
hoje e para sempre. Em o nome de Jesus, diga amém, amém e amém.